Estamos de volta com o programa Laura Entrevista Especial Eleições e o entrevistado da noite é o candidato à Prefeitura de Cuiabá pelo PT, Julier Sebastião. Bom, o prefeito lida com desafios, então é hora de falar sobre isso. Na sua opinião, quais são os 5 grandes problemas da cidade de Cuiabá? Olha, nós identificamos alguns problemas, Laura, nas políticas públicas municipais de Cuiabá. Ou seja, eu sempre disse e digo, venho dizendo que Cuiabá é uma cidade que não é uma cidade pobre, Cuiabá é uma cidade injusta, né? Então, Cuiabá é uma cidade com 3,3 bilhões de orçamento ao ano, mas que ainda possui alguns problemas que precisam ser identificados e equacionados na saúde, nas políticas públicas. Então, nós temos, por exemplo, a questão primeiro, a questão da saúde, ou seja, nós vamos começar por ela, já tem um pouco. Nós temos o Saúde em Casa. Hoje o orçamento da saúde é 1,1 bilhão de reais, né, para 2020. É um volume considerável de recursos, né, para essa importante política pública. Então, o que nós estamos dizendo? Olha, a população tem reclamado da ausência de médicos e profissionais de saúde e remédios, né? Notadamente nos bairros mais afastados do centro. Então, nós precisamos cobrir essa deficiência, deslocando recursos que seriam utilizados, por exemplo, para construção ou outros no centro, para que as unidades nos bairros sejam fortalecidas, com médicos, insumos e medicamentos. Então, esse é um problema grave que consideramos importante se solucionar em Cuiabá. Outra questão é em relação à educação. Tá? Nós pretendemos instituir em Cuiabá o ensino integral nas escolas municipais, ou seja, que nossas crianças tenham ensino, educação, alimentação, esporte, lazer e cultura e permaneçam o dia todo na escola. Em conjunto com essa medida da integralização do ensino na capital, nós precisamos ter também a ampliação da rede de creches, ou seja, para que as crianças permaneçam o dia todo na escola, aquelas que estão em idade escolar, e para aquelas que não estão em idade escolar, a rede de creche seja estendida para que também os pais tenham condições tanto de atender os filhos não em idade escolar e os filhos com idade escolar. Tá? E vamos trazer de volta a gestão democrática das escolas, né, que a atual administração suspendeu, preferindo tratar diretores como cargos em comissão e indicar quem quer que seja, inclusive sem ouvir professores, alunos e a comunidade. No que se refere a outro grave problema, Laura, você me colocou, é a questão do saneamento em Cuiabá. Nós temos um problema grave em Cuiabá. Só 40% da população cuiabana tem acesso à rede. Só 60% da população tem acesso à água tratada. E, além disso, nós temos ainda mais 2 problemas adicionais aí. O valor da tarifa de água, que é bem salgada, né? Ou seja, não é uma água tratada, é uma água salgada, né? Pelo valor que nós pagamos aqui. Né? E aí a componente ambiental, ou seja, todo o esgoto de Cuiabá e Várzea Grande, mas principalmente de Cuiabá, tem sido jogado no rio Cuiabá, que é a nossa principal fonte de água tratada, ou seja, de consumo. Então, nós temos que, dentro dessa problemática, solucionar essa política. Para isso, nós vamos trazer de volta a Sanecap, para que ela possa planejar e facilitar o acesso à água, mas notadamente também atender na questão ambiental de retirar o esgoto do rio Cuiabá e diminuir o valor da tarifa. Outro problema sério que nós temos é a questão da mobilidade urbana. Nós pretendemos criar uma empresa pública municipal de transporte urbano para que nós tenhamos oportunidade de atuar em 2 questões essenciais da mobilidade em Cuiabá. A conclusão do VLT, ou seja, do sonho do trem cuiabano, que ele se concretize, e na questão dos ônibus. Cuiabá, a passagem de ônibus é 4,10, é um valor insustentável diante dessa condição econômica que o país passa, da nossa cidade, ou seja, não se pode gastar tanto dinheiro com passagem de ônibus, quando o arroz, por exemplo, já é um valor absurdo. Então, a pessoa vai deixar de comer arroz para poder dar dinheiro para as empresas de ônibus, que é um absurdo. E, por fim, uma questão grave que nós pretendemos corrigir no município é a desassistência que nós verificamos nessa pandemia. Inúmeras famílias cuiabanas perderam emprego, perderam renda, ficaram sem trabalhar, ou seja, o comércio fechou, muitos foram desempregados, e Cuiabá é uma cidade que depende do seu comércio, basicamente, é quem gera emprego e renda na cidade, e o comércio fechou. Tá? Então, nós temos uma série de desvalidos, de vulneráveis na cidade. Uma volta pela cidade, Laura, você já vê nos sinais,
onde não existiam crianças, idosos, pessoas com deficiência, pedindo esmola na situação de mendicância que não existia, por exemplo, na época do governo Lula. Mas a pandemia trouxe de volta isso agora, né? E nós precisamos cuidar, não adianta fechar os olhos, né? Então, nós vamos instituir o Bolsa Família Cuiabá, né? Vamos pagar os mesmos modos que o Bolsa Família Nacional, que foi criado pelo Lula em 2003, para que essas famílias cuiabanas, que são várias, viu, Laura? Eu tenho andado pelos bairros, tem me cortado o coração, tá? A desassistência, para que nós, nesse momento de saída da pandemia, consigamos trazer essas pessoas para uma situação de dignidade e com um efeito colateral benéfico, ou seja, de injetar uma parcela desses recursos, através do benefício do Bolsa Família Cuiabá, no mercado local, no nosso comércio, né, para que os nossos comerciantes, principalmente os pequenos e médios, possam reagir novamente, possam colocar e circular mercadorias em Cuiabá e contratar pessoas, ter empregos, né? Em todas essas medidas, tem também um outro fundamento que é do emprego. Em todas elas, nós pretendemos criar, no mínimo, entre 4 e 5 mil empregos diretos na nossa cidade. Essa, eu acho que alguns dos gargalos, eu até me estendi um pouco na explanação, mas achei que era necessário, tá? Até te peço desculpa. Né? Bom, agora, dessas 5, o senhor apresentou suas propostas, o senhor já tem um planejamento orçamentário para executar essas propostas aqui em Cuiabá? Cuiabá tem orçamento para isso? Sim. Eu volto sempre a dizer, Laura, que Cuiabá é uma cidade, não é uma cidade pobre, é uma cidade injusta. É uma cidade que tem um orçamento de 1,1 bilhão de reais para a saúde, 681 milhões de reais para a educação, investimento só esse ano que o prefeito reservou, no ano eleitoral, evidentemente, né, para ele construir obras aí, quase 700 milhões de reais. Então, veja que dinheiro a cidade, ela dentro da realidade financeira mundial, nacional, enfim, é uma cidade que tem recursos, né? E, portanto, ela pode sim fazer esse resgate dessa dívida social com o seu povo mais pobre. Então, a premissa para tudo isso é não aumentar impostos. Não temos como arrecadar mais do nosso povo, não tem mais como pagar. Como é que vamos fazer se nós estamos colocando medidas, por exemplo, para que o comércio se intensifique, para que o nosso comércio local volte a ter vida, é justamente porque não há mais como se arrecadar desse comerciante ou dos nossos moradores. Então, não pode ter aumento de impostos. O orçamento que tem que dar para ele. O segundo é que nós vamos trabalhar com orçamento participativo, né, Laura, que é definir a prioridade. Com o mesmo bolo, falar assim, olha, onde comiam 2, dá para dividir para 6 comerem? Nós achamos que em algumas situações sim, e todo mundo pelo menos não passaria fome. Ok, agora nós vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta para saber mais um pouco das propostas do candidato do PT à Prefeitura de Cuiabá, Julier Sebastião.